E aí pessoal, aqui novamente o Wilker Costa com vocês. Resolvi gravar esse vídeo hoje aqui para apresentar uma das estratégias mais potentes do meu negócio digital. E é uma estratégia que já me rendeu mais de R$1.000 no site de comissões aí no Hotmart. Se você é uma pessoa leiga ou que está buscando uma forma de ganhar dinheiro na internet de forma não tão complicada, eu aconselho você continuar assistindo esse vídeo porque você vai se surpreender e até mesmo achar bacana a estratégia que eu tenho para passar. Quero deixar claro que essa estratégia não aprendi por conta própria, foi lendo o e-book do Demolidor Digital, do Anderson Chipado. Eu cheguei a essa estratégia, pude ampliar os meus horizontes, mas eu li a primeira versão do Anderson Chipado, que era o show de conversões. De lá para cá, então, eu venho desenvolvendo e ampliando essa estratégia a fim de obter o máximo de renda possível na internet. É uma estratégia que muitos gurus não recomendam para os iniciantes, mas eu, como pessoa que já está atuando nesse mercado há pouco mais de 3 anos aí, eu aconselho sim e recomendo às pessoas que não têm um investimento inicial a praticarem essa estratégia e verem resultados aparecerem de forma quase que imediata, ok? Então vamos lá. A estratégia que eu quero passar para vocês, ela se resume na criação de artigos para o blog de vocês. Se você já tem um blog, melhor ainda. Se você ler o e-book do Demolição Digital, você vai saber do que eu estou falando, se não, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para que vocês possam fazer o download gratuito desse e-book aí, beleza? Mas a estratégia principal consiste na criação de artigos para o blog de vocês, mas é aqueles artigos que têm digamos, uma ideologia para estarem ali. Você não vai criar artigos de maneira a não ter um objetivo. São artigos objetivos que irão ter uma missão que é justamente lhe proporcionar a conversão, que é proporcionar a venda de um produto, seja seu ou de uma outra pessoa, que no caso você vai estar atuando como afiliado, beleza? Na estratégia, existem 3 tipos de artigos, que são os artigos AC, os artigos AO e os artigos AI. Certo? O artigo AC são os artigos de conteúdo, certo? Artigos de conteúdo, artigos comuns. Os artigos AO são os artigos otimizados. E o AI é os artigos de impacto. Você utilizando esses 3 tipos de arquivos no blog de vocês, com a estratégia matadora de link build que você vai utilizar para interligar os 3, com certeza você vai ter sucesso aí na geração de renda para o seu negócio. É o que eu estou fazendo, é o que eu estou utilizando, é o que eu estou implementando e vem trazendo ótimos resultados. Ok? O artigo comum, ele consiste na confecção de artigos que tem como objetivo alimentar os seus visitantes. O seu visitante chega no seu blog a fim de deliciar um assunto bem prazeroso, aí você vai lá e oferece um artigo comum para ele. Pode ser um infográfico, pode ser um checklist, um artigo comum. Não precisa ser enorme, mas também não pode ser de 300 palavras, por exemplo. Então, o artigo comum ele tem a finalidade de justamente prover um conteúdo para o seu usuário, para o seu visitante, a fim de alimentar a sede que aquele seu leitor tem por conteúdo. Ele não tem, de início, nenhuma estratégia para conversão. Mas quando eu começar a falar sobre o link building, que é o foco da nossa estratégia, desses artigos, você vai ver que ele vai assumir um papel importante nessa estratégia. Os artigos otimizados, eles já são bem importantes para o desenrolar do seu blog, do seu negócio. Por que os artigos otimizados são importantes? Porque o artigo otimizado ele tem a função de atrair visitantes de maneira orgânica. O fato que eu não falei é que eu não precisei gastar nenhum centavo para gerar essas comissões. Somente esse conteúdo aqui que foi disponibilizado pelo Anderson Chipado foi suficiente. Okay? O artigo otimizado ele tem essa função, como o próprio nome diz, ele é otimizado. Você vai criar um artigo de alta qualidade, com no mínimo 800 palavras, no máximo aí 1.500, 1.600 palavras. Só que o foco desse artigo é ele deixar ele otimizado para os buscadores, para que o artigo ele possa chamar usuários de maneira orgânica para o seu negócio. Então, o artigo otimizado ele tem um foco principal numa palavra-chave que tem como função trazer visitantes do Google para esse mesmo artigo. Okay? Então,
Diferentemente do artigo comum, o artigo otimizado ele tem essa função e essa responsabilidade de ser um pouco mais trabalhoso, porém, ele é o foco, ele é o centro das atenções do blog de vocês. E o artigo de impacto é o artigo de conversão. É aquelas famosas resenhas que você faz sobre produtos digitais, por exemplo. Você pega um produto digital, como demolição digital, por exemplo, faz uma resenha ali sobre aquele produto, falando sobre as vantagens, sobre os pontos positivos que o produto tem a oferecer para os seus clientes e disponibiliza lá no blog de vocês. Então, a resenha, ela se chama artigo de impacto e tem a função de gerar conversão para o seu negócio. Agora sim, depois que eu falei sobre esses três tipos de artigo, artigo comum, artigo otimizado e artigo de impacto, existe um ponto aí nessa estratégia chamada link building dos artigos. É justamente eu interligar esses três tipos de arquivos de maneira estratégica para que possa, sim, o usuário, quando entrar em determinado artigo, ele ser encaminhado para um artigo de impacto. Ou seja, na interligação desses três artigos, o meu objetivo é sempre levar o usuário para um artigo de impacto, sempre levar o usuário para um artigo de impacto, a fim desse mesmo usuário converter, né, gerar conversão também de determinado produto. Como o artigo de impacto vai ser sempre uma resenha ou algum review de algum produto, todos os outros usuários que entraram no artigo comum ou no artigo otimizado, eles têm a tendência de irem para o artigo de impacto, a fim de conhecer o produto e assim, consequentemente, gerar conversão para o seu negócio. Só que existem algumas estratégias que devem ser direcionadas para que vocês possam fazer essa estratégia da maneira correta. Vamos lá. É o seguinte. Vou fazer um pequeno esboço para que vocês possam entender essa estratégia, ok? Vamos lá. Como vocês podem observar, nós temos aqui um artigo comum, certo? Um artigo comum, um artigo otimizado e um artigo de impacto. Como é que a gente faz um build de estratégia para que o usuário, quando chega em um artigo desses, ele possa se tornar um cliente? Deixa de ser um lead ou um visitante para se tornar um cliente. E você ganhar ou a comissão ou o valor do seu produto. Simples. O link build consiste da seguinte forma. Ao criar um artigo comum, eu vou falar cada um individualmente. Ao criar um artigo comum, como já falei, ele serve basicamente para alimentar a sede do seu visitante, você deve levar em consideração que esse artigo não pode ser nem muito curto e nem muito longo. Ele deve ser um conteúdo agradável, mas que seja breve para que o seu usuário não delongue-se aí na leitura do mesmo. No artigo comum, a estratégia consiste da seguinte forma. Nos três primeiros parágrafos deste artigo, você deve colocar em cada parágrafo um link direcionando esse artigo, o leitor, para um artigo de impacto. Certo? Nos três primeiros parágrafos, primeiro link, segundo link, terceiro link. Então, vamos dizer que você tem 3 parágrafos aí antes da dobra da página. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar um link para um artigo de impacto em cada parágrafo. Esses são os 3 primeiros parágrafos. Ou seja, por que eu faço isso, Leo? Porque, geralmente, o leitor ele tem a tendência de ler os 3 primeiros parágrafos, e se não gostar do artigo, ele já sabe, ele não continua a leitura. Então, é muito propenso ele clicar, lendo esses 3 primeiros parágrafos, no link que vai direcionar para o artigo de impacto. Então, já de imediato, ele já pode ser direcionado para um artigo de impacto, que tem como principal função a conversão. Ok? Então, é importante vocês verem isso. Mas, eu posso utilizar outros links no final do parágrafo do artigo? Pode. No restante do artigo comum, dos outros parágrafos, abaixo da dobra da página, você pode utilizar o seguinte, links que caminham para o artigo otimizado.
Assim ele não vai se filtrar, ele não vai se restringir somente ao artigo de impacto. Nos 3 primeiros parágrafos, você nunca para o artigo de impacto, e nos últimos parágrafos, ou em alguns outros parágrafos no final, o artigo se direciona para o artigo otimizado, gerando assim um link grid bem interessante para cada artigo, beleza? Então, o artigo comum ele tem essa característica de não ser muito curto nem muito longo e direcionar o leitor tanto para o artigo de impacto nos primeiros parágrafos, como também direcionar os leitores para o artigo otimizado no restante do artigo. Se o leitor chegou e gostou do artigo, ele continua leitura, se não, pode ser direcionado para o artigo de impacto, que tem como objetivo central ou a conversão, beleza? No artigo otimizado, é o seguinte, como eu falei, o artigo otimizado ele tem a função de gerar visitantes de maneira orgânica, de maneira gratuita para o seu site, certo? Ele tem que levar em consideração diversas estratégias de SEO para a criação desse artigo, para que os mecanismos enxerguem esse conteúdo de qualidade e tenha a estrutura bem definida com o Google, certo? Então, vamos lá. O artigo otimizado ele tem com algumas restrições. Eu não posso linkar, colocar um link, a não ser que esse link direcione para os artigos de impacto. Eu não posso, por exemplo, pegar um artigo otimizado e linkar para o artigo comum. Como o artigo otimizado vai ser o artigo que vai gerar mais visitantes para o seu negócio, ou seja, aquele que vai ser a base de chegada para os visitantes do Google, ele tem que direcionar logo para um artigo de impacto, que é o artigo que gera conversão. Então, nos 3 primeiros parágrafos, você pode também direcionar para o artigo de impacto, né? Você pode direcionar ele aqui para o artigo de impacto. Posso utilizar todos os parágrafos? Pode, mas a única exceção que tem que ser levada em consideração nos artigos otimizados é a palavra-chave que vai ser trabalhada. Por exemplo, você trabalha a palavra-chave, como ganhar dinheiro na internet? Você não pode utilizar essa mesma palavra-chave como texto amplo em todos os links que você for criar. Você coloca aqui, por exemplo, clique aqui, leia o artigo e tal. Você tem que levar em consideração isso para não ser penalizado pelo Google. Então, todos os links podem ser e devem ser direcionados para o artigo de impacto. Qualquer outro link de saída que não seja para um artigo de impacto vai quebrar a estratégia assim, possivelmente não funcione da forma que se deseja. Ok? Beleza. Dito isso, nós temos já o artigo comum linkando para o artigo de impacto, linkando para o artigo otimizado, e temos o artigo otimizado linkando para o artigo de impacto. Então vamos lá. Vamos agora para o artigo de impacto. O principal artigo do nosso negócio. O artigo que vai gerar conversões para o nosso bolso, né, para o nosso negócio. O artigo de impacto, como eu já falei, ele não deve ser muito curto também, e nem muito longo. Você tem que fazer uma resenha bem detalhada, uma resenha que gere engajamento com o seu cliente e gere curiosidade para que aquele cliente possa vir a querer adquirir esse produto, né? Então, basicamente é isso. É uma resenha de 800 palavras, por exemplo, 700 palavras, que vise detalhar o produto que está sendo trabalhado para o seu visitante. O único objetivo do artigo de impacto é linkar para onde? É linkar para o produto. Vamos supor que você está divulgando demolição digital do Anderson. Você vai criar uma resenha sobre demolição digital, né? Que é um artigo de impacto, e vai linkar os links do artigo de impacto para o produto do Anderson, que é a demolição digital. E lá, o Anderson vai fazer todo o trabalho, que é gerar justamente a questão do cliente para o seu negócio. Ok? Então, o artigo de impacto tem essa característica, você direcionar todos os usuários que chegaram até aqui para o produto digital que você está divulgando. Ok? Uma coisa bacana do artigo de impacto é que você pode usar link de afiliado em todos os parágrafos, mas há uma exceção. Você não pode utilizar mais de um link de afiliado no mesmo parágrafo. Então, tenha coerência e tenha moderação nesse quesito. Então, se você tem um parágrafo lá, utilize somente um, não mais de um link de afiliado por parágrafo. Ok? Então, é essa estratégia que eu queria passar para vocês, né? Artigo comum, artigo otimizado e artigo de impacto. Um exemplo aqui, eu vou mostrar ao final do nosso vídeo, vou levar vocês lá para o meu blog e vou mostrar alguns exemplos que eu criei já para elucidar esse fato aí de criação de artigos comuns, artigos otimizados e artigos de impacto que estão gerando vendas aí no piloto automático, literalmente. Ok? Mas o fato para elucidar essa estratégia é o seguinte:
Artigos comuns, artigos de utilidade, artigos de impacto, é, necessariamente é uma estratégia que vai gerar trabalho, vai dar trabalho. Quem falar que não dá trabalho vai estar mentindo, né? Porque é uma estratégia que dá trabalho, mas ao mesmo tempo é uma estratégia que, ao escrever esses 3 tipos de artigos, você não vai precisar recriar. Né? É algo que você criou e vai ficar ali, que ao o Google enxergar esses artigos e começar a gerar tráfego, vai gerar renda de piloto automático para você. Eu sei que você pode ser leigo, pode ser uma pessoa já intermediária no marketing digital, pode estar assistindo esse vídeo agora e achar até estranho, porque o que mais tem hoje na internet é guru falando que a melhor forma de iniciar um negócio digital é esquecer os blogs e partir para outra estratégia que eles mesmos definem lá, que é a ideal, né? Que é pagar tráfego aí, gerar um tráfego pago, filtrar para a sua lista e trabalhar a lista de e-mail marketing. A lista de e-mail marketing é interessante, mas essa estratégia aqui mostra a eficiência dos blogs, né? A pessoa fala, não, o blog não é a melhor forma de ensinar, não é a melhor forma de ter um negócio digital. Pelo contrário, o blog é uma das melhores formas de você ter um sucesso no marketing digital. Porque você vai estar diretamente conectado ao seu cliente. O cliente vai gostar do seu conteúdo, você vai gerar satisfação, credibilidade, ele vai ver que você está dominando o assunto e assim gerar não só clientes, mas diversas comissões. Porque nesse e-mail aqui, né, você pode colocar a página de captura, pode chamar o cliente para se inscrever na sua página de captura e assim gerar uma fidelização ainda maior com o cliente que está lendo, o usuário e o futuro cliente que está dentro do seu blog, beleza? Outra coisa, se você quer aprimorar essa estratégia aqui, né, você quer aprimorar essa estratégia de artigos comuns, artigos de atividade, artigos de impacto, eu recomendo fortemente vocês adquirirem o curso de Demolição Digital do Antes de Pago, ok? Eu não adquiri o curso ainda, mas já estou para fazer isso, porque só com o conteúdo gratuito que ele disponibilizou, eu já estou gerando as minhas primeiras vendas, não, as minhas recorrentes vendas no Hotmart, porque eu já li o e-book Show de Conversões dele, li o segundo agora, que é uma atualização desse e-book, que é o Demolição Digital, o e-book Demolidor Digital, e só tenho a agradecer ao Anderson e sua equipe por ter trazido esse conteúdo para a gente e ter me oferecido essa oportunidade de aprimorar meus conhecimentos e, sucessivamente, ganhar um bom dinheiro aí na Hotmart, ok? Então, eu aconselho a vocês lerem o e-book, eu vou deixar o link para vocês baixarem, e se vocês quiserem se aprofundar nessa estratégia do Antes de Pago, eu recomendo vocês adquirirem aí o Demolidor Digital, beleza? Então, pessoal, eu vou mostrar agora aqui a minha tela do meu computador, com o meu blog, mostrar aqui alguns artigos que eu criei, enfatizando essa estratégia que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Então, vamos lá, agora vocês aí já no screencast na nossa tela, ok? Vamos lá. Então, pessoal, dando continuidade agora aqui à nossa estratégia, como eu falei para vocês, eu vou mostrar agora aqui alguns artigos que eu estou utilizando essa estratégia de artigos e que tem me trazido um ótimo retorno aí junto ao Hotmart. Vocês podem ver aqui no meu blog, wilkecosta.net, marketing digital de resultados, e eu estou em um dos artigos que tem mais me trazido retorno, que é um artigo otimizado, que tem como principal ponto a gente filtrar o tráfego e jogar para uma resenha, que é o artigo de impacto. Nesse caso, eu estou divulgando o Skills WP do Jair Rebelo e tem me trazido um ótimo percentual de vendas aí, ó. Aqui diz como criar páginas de captura grátis que realmente convertem, né? É um artigo que tem como informação principal proporcionar ao usuário, ao visitante, a pessoa que está lendo, como se criar uma página de captura grátis e que realmente converte. Então, ao longo do meu artigo aqui, você vai ter diversas informações de valor que vão fortalecer a ideia do usuário em querer criar uma página de captura que tenha como principal alvo a conversão. Então, aqui logo no começo do meu artigo, você já vê aqui no primeiro parágrafo um link, ó, Squeeze Page, que ao ser clicado, ele vai me direcionar para o artigo de conversão, né, o artigo de impacto, que é Squeeze WP, crie suas páginas de captura gratuitamente, que nada mais é do que uma resenha, um review do produto Squeeze WP, ok? Vocês podem observar, nesse artigo aqui eu não utilizei a técnica 100%, mas como assim, Wilke? Porque na técnica eu falo que nos artigos otimizados, nos 3 primeiros parágrafos, você deve colocar links para direcioná-los para os artigos de impacto, e aqui eu coloquei somente no primeiro parágrafo, tá vendo? Ó?
E como vocês podem ver, isso é benéfico. Por quê? Porque eu não estou utilizando a estratégia em sua totalidade. Mesmo assim, ainda está me trazendo retorno. Ok? Então, eu utilizei um link aqui, aí continuei o artigo, como vocês podem observar. Aqui eu coloquei um outro exemplo aqui, outro link, certo? Aqui ao final, eu coloquei, ó, clique aqui para conhecer o plugin Squeeze WP, clique aqui para visualizar a página de captura em tempo real. Ok? Ó, vocês podem ver, eu tenho diversos links ao todo aqui do meu artigo, ao longo do meu artigo, que vão ser responsáveis por direcionar o meu usuário para o artigo de impacto, ok? Eu não estou utilizando nesse artigo aqui a estratégia na sua totalidade, mesmo assim está me trazendo um ótimo retorno. Pronto, aqui o meu artigo de impacto, Squeeze WP, crie suas páginas de captura gratuitamente, e aqui eu tenho aqui alguns links que vão me direcionar justamente para a página do produtor, a pessoa que é o responsável por vender o produto, né? No caso, eu estou aqui trabalhando como afiliado, beleza? Ó, então, esses links em azul aqui são justamente direcionando para o produto do Jair Rebelo, que é o Squeeze WP. Então, é interessante você, ao longo de todo o seu artigo, isso no artigo de impacto, você colocar diversos links que tenham como função principal direcionar o visitante ao produto em si. E no artigo otimizado, você direcionar os seus visitantes para os artigos de impacto. Então, eu tenho utilizado essa estratégia frequentemente em meus artigos e que tem me trazido um ótimo retorno. Mas, Wilker, fora essa estratégia de link building nos artigos internos, qual outro conceito que você me proporcionaria aqui nesse momento? Uma outra dica realmente surpreendente é você focar no SEO dos artigos otimizados e no SEO dos artigos de impacto. Mas como assim? Eu vou tirar um dia aí para mim gravar um outro vídeo mostrando o SEO que eu faço nos meus artigos de impacto, que fazem com que esses meus mesmos artigos cheguem à primeira página do Google no mesmo dia. Então eu crio um artigo de impacto como o eLabs, por exemplo, e assim que terminar de criar esse artigo, eu já indexo ele no Google e já deixo ele na primeira página depois de 1 ou 2 horas de confecção do mesmo. Alguns macetezinhos de SEO que eu vou tirar um dia aí para me gravar um outro vídeo para mostrar para vocês e que me ajudam bastante também em conjunto com essa estratégia de link building interno entre os artigos. Então, o conjunto do link building interno entre os artigos mais o SEO que eu estou direcionando dentro dos meus artigos estão me ajudando a ter um ênfase aí, um êxito bem legal de conversões dentro do Hotmart, ok? Por exemplo, se eu abrir aqui e colocar template épico, que é um artigo de impacto que eu criei dentro do meu blog, eu utilizei algumas estratégias de SEO, ele está na primeira página aí, certo? Para essa palavra-chave, está aqui nessa posição. Tem me gerado também diversas vendas desse template, que a comissão, por incrível que pareça, é uma comissão muito boa e muito gratificante. Então, aqui o eLabs, como vocês já podem identificar, uma resenha. Aqui, guias, 48 melhores ferramentas gratuitas para empreendedores digitais. É um artigo de conteúdo, né? Um artigo comum. Esses 16 melhores plugins grátis para o WordPress. É um artigo comum também, que tem uma qualidade muito boa. WordPress essencial para iniciantes. É um artigo de impacto. 3 sinais de que a produção de conteúdo é a melhor estratégia de marketing digital. É um artigo otimizado, okay? Que tem como função divulgar o produto. Text Machine aqui, do meu amigo Victor Palandi. Então, todos os artigos do meu blog, eles têm uma função dentro do mesmo, que é prover a filtragem dos usuários de acordo com o artigo que ele está lendo. Se ele está lendo um artigo comum, ele pode ser direcionado para um artigo otimizado. Chegou no otimizado, ele pode ser direcionado para o artigo de impacto. Chegou no impacto, ele vai ser direcionado para uma landing page do produtor e, consequentemente, gerar a venda caso ele se interesse pelo produto. Então, como vocês podem ver, se vocês aplicarem essas estratégias no blog de vocês, se vocês já tiverem um blog, vai ser muito bom, muito eficiente. Okay? E como prometi, eu vou deixar aqui abaixo o link do e-book gratuito do Anderson Chipak, que vai te ajudar a entender melhor essa forma de desenvolver esse trabalho de estratégia aí, de conversão dentro do blog. Okay? Então eu agradeço a cada um de vocês que tiraram tempo para assistir esse vídeo. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até os próximos vídeos.